Olá, sejam bem-vindos. A Paula para entrar com a gente. Oi, boa noite a todos. Olá, Paula. Eu não tô cons... Ah, agora deu. Ele estava travando um pouquinho. Tudo bom? Tudo bem? Me ouve bem? Tá. Agora ele tá fluindo. Ele estava travando um pouco, mas acho que agora vai fluir. Ah, tá. Bom, conexões, problemas tecnológicos, né? Mas eu acho que a gente Sim, vai, eu acho que vai fluir, sim. vai, não, acho que agora fluiu. Tá. Bom, Paula, gostaria de agradecer, né, primeiramente, pela sua presença na nossa live, por aceitar o convite tão especial, para abrir nossa campanha que a gente está trazendo agora, com o intuito de valorizar o que a gente tem dentro do jardim, e a natureza é algo tão essencial para a gente, então foi muito, muito boa essa interação com você. Ficamos muito felizes e muito honrados de recebê-la aqui. Ah, eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer para a gente poder estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês e conversando sobre esse assunto que é tão caro para a gente, que é essa relação da criança com a natureza. Legal. Bom, então eu vou me apresentar e depois você se apresenta, tá bom? Tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Melissa Broto, eu sou jardineira, então estou como coordenadora do Jardim Jasmim Manga e o nosso jardim ele é inspirado na pedagogia Waldorf. Eu vou falar brevemente, depois que a gente iniciar aqui, para quem não conhece, um pouquinho da pedagogia Waldorf. Mas o nosso principal foco aqui é falar um pouquinho da criança e a natureza. Eu tenho um- uma linha com a criança já desde da minha formação, minha primeira formação em biologia, e trabalhei com educação ambiental, mas fui me aprofundar muito mais agora dentro da pedagogia Waldorf. Também sou pedagoga e me vejo muito como uma grande observadora das crianças e as respostas que elas estão dando para as ações que a gente está trazendo. Então, é um mundo, para mim, ainda novo, porque eu acho que é um aprendizado eterno, né? Conhecer esse mundo da criança, eu acho que é um autoconhecer-se também, então é muito vasto para mim e estou sempre nesse sentido de aprender cada vez mais com ela. Muito bom. Bom, eu sou Paula Mendonça, eu sou assessora pedagógica do programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Eu estou aqui em São Paulo, na quarentena também, na minha casa, e o programa Criança e Natureza, ele é um programa que tem como missão propiciar, incentivar, né, que as crianças tenham condição de crescer e se desenvolver em contato direto com a natureza, que entendo Uhum, que isso é um benefício para o desenvolvimento saudável das crianças e também um benefício para o próprio planeta, né? E a uhum, gente trabalha com uma motivação, né, entendendo que, olhando principalmente para as infâncias urbanas, né? Porque a gente, hoje 84% da população brasileira vive em cidades e a gente tem feito uma leitura, né, que esse modo de vida da criança nas cidades tem sido um modo de vida que elas passam a maior parte do tempo delas dentro de espaços fechados. uhum.
Às vezes é um pouco estranho falar sobre isso agora, né, num período de quarentena, né, que as crianças e todas as pessoas estão tendo realmente que ficar em isolamento social, né, junto com as suas famílias, para cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do sistema de saúde, mas a gente é, entende que essa relação da criança com a natureza ela é essencial para o bom desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, né, todas as suas dimensões, né. Então, a gente, no modo de vida urbano, normalmente as crianças têm tido pouco acesso, né, às áreas naturais, e Uhum, então o programa nasceu com essa missão de lembrar a sociedade do quão importante é essa relação. E então a gente trabalha através de ações intersetoriais. Então a gente trabalha com uhum, 4 linhas de ação, né? Uma delas é pensando as cidades, né, um diálogo com os gestores e com o poder público para que eles entendam a importância de cuidar das áreas verdes e dos espaços públicos para que eles sejam receptivos e amigáveis para as crianças, né? E então essa é uma linha de trabalho. A outra linha de trabalho é com profissionais da saúde, né? O diálogo com médicos, com pediatras principalmente, e psicólogos e profissionais da saúde em geral, para que eles também, né, uhum, entendam, reconheçam, conheçam as pesquisas que têm sido feitas nessa área, para incentivar que as famílias levem as crianças para a natureza, né? Não agora na quarentena, mas quando um dia a gente espera voltar nas condições normais, né? sim. Assim, da nossa vida, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. A outra área é com educação, né? Porque a gente entende que as escolas têm um papel fundamental, né? Nesse incentivo para as crianças terem uma maior contato, uma maior relação com a natureza, desde pensar os pátios escolares, né? Repensar um estilo de educação que seja e um desenvolvimento apenas cognitivo, mas que leve em conta o desenvolvimento integral da criança, ou seja, né, a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão social, né, e afetiva da criança. E a outra linha de trabalho é com o meio ambiente, né, pensando quanto que Uhum, essa relação das crianças com as áreas mais preservadas, ela é fundamental também para que a criança, desde o início, tenha esse vínculo com essas áreas e que possa, de certa forma, ter experiências significativas nesses espaços, para que usufrua, né, desse bem-estar, conheça, né, essas áreas e possa também, quando crescerem, ter esse afeto e querer cuidar dessa natureza que faz parte do nosso planeta. Então, só para linhas gerais do programa Criança e Natureza, são essas. muito bom. É muito completo mesmo, muito abrangente. E então eu vou falar um pouquinho sobre a pedagogia Waldorf. Ela tem como alicerce também o ser integral, então está casando muito com o que você está trazendo agora, né? O desenvolvimento do ser integral. E ela foi trazida pelo Rudolf Steiner, que ele trouxe tanto a pedagogia Waldorf quanto a antroposofia. Então, a pedagogia Waldorf, ela tem o fundamento na antroposofia, que ela visa desenvolver o ser humano, né, a natureza, junto com a natureza e junto com o universo. Então, ele tem esses três pilares. E, e dentro dessa linha de pensamento, ele também trouxe outras áreas de trabalho para dar um suporte para esse desenvolvimento do ser humano. Então, tem também a medicina, tem também a agricultura, né? Tem além da educação, a pedagogia curativa, a arte e também a psicologia. Agora também tem um trabalho com uma base na antroposofia. E então, para esse desenvolvimento integral, o desenvolvimento da criança se dá
em basicamente três pontos, que é dentro do cognitivo, dentro das vontades e também dentro do sentir, né, das emoções. A pedagogia, ela traz esses nomes como pensar, o sentir e o querer, mas ela precisa se desenvolver dentro desses três âmbitos, não apenas através de um ponto só, né, não só através do cognitivo. Ela só vai se desenvolver quando os três estiverem muito bem relacionados, né? Uhum. E a vontade da criança e, e o sentimento da criança ainda é muito embrionário. Ela não sabe ainda, está muito tateando nesse mundo, ela não sabe ainda muito bem o que, né, se relacionar com esses dois âmbitos. E o cognitivo só vai se concretizar de verdade quando permear por esses três âmbitos. E então ela vai precisar fazer muitas repetições para poder isso se concretizar de verdade, né? O intelecto, o cognitivo, quando ela for aprender alguma coisa, precisa passar pelas emoções, pelo sentir, e precisa passar pela vontade dela, né? Ela precisa ter essa vontade de realização. E para isso ela vai precisar repetir. Então, por isso que o nosso viés não traz apenas o cognitivo, né, só o intelecto. A gente traz muito essa abrangência do aprender, né, o brincar livre, que a gente traz isso também como uma bandeira na pedagogia Waldorf. Então, ela vai brincar livremente e vai repetir muitas vezes a mesma brincadeira por si só, né? A gente, dentro da pedagogia, a gente condução das brincadeiras. Ela vai estar realmente descobrindo, né, descobrindo o seu corpo, descobrindo as interações que ela pode fazer com os objetos, né, e com a própria natureza, os galhos, enfim, a gente traz muito objetos também relacionados com a natureza, né, com colheres de pau, por exemplo. Então, ela vai descobrir e vai despertar um mundo dentro dela. E para isso ela vai repetir muitas vezes, né? E vai refazer, e até que ela vai trazendo isso como um aprendizado, né? Vai aprender isso para o resto da vida. Uhum. E, e, e aí, dentro desses três viés que a gente realmente afirma, ela é um ser integral, ela precisa desses três âmbitos para ela poder estar se desenvolvendo, se desenvolvendo integralmente, né? Uhum. Dentro desse processo. E aí no jardim, que a gente trabalha apenas com crianças pequenas, então esse aprendizado realmente é através das brincadeiras e principalmente com o contato com a natureza. Elas precisam estar nesse ambiente ao ar livre e em contato com a natureza. E esse viés é fundamental para a gente, é o nosso alicerce dentro da pedagogia Waldorf, né? Uhum. E aí, a gente gostaria de saber de você, Paula, dentro do seu ponto de vista, né? O porquê que esse contato, com a natureza é tão importante para esse desenvolvimento da criança? Uhum. Bom, a gente acredita, assim, na verdade, é uma visão bastante similar, assim, né, no sentido de Uhum, que a criança, ela vai aprender pela a experiência, né, a experiência dela no ambiente, né, no seu espaço. Eu gosto de fazer um paralelo, assim, de que a gente, né, como ser humano, a gente durante milhares de anos a gente viveu nessa relação direta com a natureza, né? A urbanização, ela vem dos anos 50, né? Mais intensamente dos anos 50 para cá, né? Assim, apesar de ter sido muito veloz, a gente tem milhares de anos de herança, né, no nosso corpo, de capacidades, de competências que só vão ser desenvolvidas se a gente tiver um ambiente, né, propício para isso, né? E a natureza, ela é esse ambiente, ela é esse habitat natural, né, do ser humano. Então, a gente acredita que essa relação ela é fundamental e ela tem diversos benefícios, né? Hoje em dia tem muita pesquisa que comprova isso, assim, mas eu acho que
quem vive essa experiência com criança, tanto o educador quanto os pais, sentem isso de alguma forma, né? Que a criança, ela tem essa pulsão, essa necessidade pelo movimento, né, e pela ampla Uhum. movimentação, né? Então, quando ela está no ambiente ao ar livre, né, ela tem aquela vontade de correr, né? Assim, eu acho que a primeira coisa que a criança quer fazer é começar a correr. Eu acho engraçado até assim comparar na hora do recreio, né? O que as crianças fazem quando começa o recreio numa escola mais tradicional? Elas gritam e Uhum. correm, né? Elas têm essa vontade, Sim. essa necessidade do corpo pelo movimento, né? E esse movimento, ele é, então, na natureza, ele já é um movimento mais desafiante, né? Porque a natureza, ela não é totalmente plana, né? Ela tem uma geografia que tem diferentes níveis, né? Então ela e diferentes propostas também para o corpo da criança, né? Eu relaciono muito com os Uhum. verbos, né? Então o correr, o escalar, o subir, o abaixar. Uhum. Então são movimentos que a própria natureza ela já propõe, né? Quando a criança vai subir numa árvore, ela tem, né, que mobilizar diversas partes do corpo dela, diversos pensamentos, inclusive de planejamento, né? A gente fala muito nessa fase, né, eu acho que é um assunto muito importante com educadores sobre o risco, né, porque muitas Uhum. pessoas, né, e principalmente à medida que a gente vai, como sociedade, se afastando da natureza, a gente vai criando menos intimidade, né, e essa Uhum. perda de intimidade, vamos dizer assim, com a natureza, ela também faz com que a gente tenha medo, né? Acho que a natureza é algo sujo ou algo perigoso, né? Então a gente entende que esse contato, né, desde pequeno, ele já é um contato que vai criando essa intimidade e que a gente vai podendo estimular que a criança faça sua avaliação de risco, né? Então, por exemplo, quando a criança vai subir numa árvore, a gente pode, né, tem duas possibilidades, né, para aquele educador, o adulto que está ali, né, ou você fala, ai, não, é perigoso, não pode, ou então você pode jogar essa pergunta para a criança, né, ah, até onde você consegue ir, mas você vai conseguir descer depois? Então, né, acreditando que a criança ela tem uma capacidade, né, de avaliar riscos, né, que ela na criança ela tem um amor pela vida também, né? Então ela não vai querer fazer algo que ela vá se machucar. Então a gente essa competência, né, de avaliação de risco é algo que vai levar para a vida, né? Sim. Então, no benefício físico é evidente, assim, por toda essa geografia, né, assim, que a natureza tem, a diversidade de possibilidades que ela propõe para o corpo, né, então acho que já aguça esse desenvolvimento mesmo. Tem uma capacidade também, né, de desenvolver a imaginação e a criatividade da criança, né, porque a natureza ela não apresenta formas únicas, né, e então ela tem uma diversidade de possibilidades estéticas e de tipo de contato, né, com os quatro elementos da natureza que estimula diferentes tipos de imaginação também na criança, né? E ela é algo como a gente hoje entende como os materiais não estruturados, né? Ela por si já é esse material não estruturado, que então a criança pega um graveto e esse graveto pode se transformar naquilo que ela criar, né? E essa criação, né, já é por si, né, que é a própria brincadeira, né, o jeito que a criança se expressa no mundo, que ela apreende as coisas, é muito pelo brincar, né, e o brincar é uma Uhum. forma de escuta, né, porque a criança, quando ela está brincando, ela está se escutando, né, hoje eu quero correr, não, hoje eu quero ficar quietinho e ficar sozinho e cavando buraco. Então hoje, então ela vai entendendo sobre o seu próprio desejo, né? E esse desejo é algo que a gente precisa conhecer, né? Porque assim, na vida toda a gente
desafiado a isso, né? A entender aquilo que a gente deseja para a gente poder tomar decisões, né? Se eu quero isso, se eu quero aquilo, se eu prefiro isso, né? Então, isso é algo, assim, estruturante, vamos dizer, né, para o ser humano, essa fase da primeira infância e esse brincar livre, né? E a gente também entende que tem um outro tipo de benefício, né, que a criança pode ter, que é de um bem-estar mesmo, né? Então, é quase algo como de uma certa espiritualidade, porque a criança se sente pertencendo a algo, né? A criança, a natureza, ela, quando você vai para a natureza, eu acho que todo mundo aqui, né, pode comentar e pode contar também um pouco da sua experiência, mas quando vai para a Uhum. natureza, se acalma, né? Assim, nossas batidas do coração podem se acalmar, nossa respiração, né? Então tem esse estado restaurativo que a gente sente quando a gente está numa natureza. Quanto mais remota ela for, acho que maior essa sensação, mas a gente valoriza demais essa natureza perto, essa natureza pequena, né? Porque para a criança também tem um estado, né, da criança que ela, um pequeno jardinzinho, às vezes para ela é uma floresta, tal. Então, isso Uhum. já por si traz um benefício muito grande nessa relação, né? E então tem essa capacidade mesmo de aguçar a contemplação, né, o bem-estar, o se sentir bem, o se sentir pertencendo, né, a capacidade de provocar o silêncio interno, né? Então, aí a gente entende que essa esfera mais, vamos dizer, emocional, né, de estar envolvida, assim, de trazer boas emoções, né? E por outro lado, também, já nesse aspecto mais cognitivo, assim, que embora seja desenvolvido mais adiante, vamos dizer, de uma forma mais concreta, né? Mas ela está o tempo inteiro no sentido de aguçar a curiosidade, as boas perguntas, né? Então, a natureza, ela é cheia de mistérios, pequenos mistérios, né? Então, é possível que nessa relação a criança fique muito instigada a fazer investigações, né? Então, por que que a abelha gosta de pousar naquela flor? Por que que a borboleta... Então, esses diversos porquês, eu entendo que esse é um dos papéis primordiais da educação, da gente cuidar desse estado de curiosidade e de busca de respostas que, no fundo, é um estado aprendente, né? Que se a gente cuida dele na primeira infância, que é tão um período tão fértil para tudo isso acontecer, isso é algo que fica para a vida também, né? Para ao longo também do percurso, né, escolar. Então, são diversos benefícios. Então, a gente entende que, por isso que a gente fala assim que a natureza ajuda no desenvolvimento integral da criança, né? Porque é Uhum. desde o corpo, a capacidade cognitiva, mental, né? O estado emocional da criança. Então, é um benefício integral mesmo e essencial para o bom desenvolvimento da criança. Muito bom você trazer todos esses aspectos. Dá até, sabe, um quentinho aqui no coração de ouvir tudo isso, porque é tudo isso que a gente também pensa, né, sobre a questão da natureza. E quanto a gente, mesmo com adultos, também sentimos tudo isso quando a gente está realmente dentro desse meio. Uhum, E você comentou um pouquinho sobre as brincadeiras e os brinquedos que eles trazem. uhum, E eu lembrei que numa frase que eu ouvi, acho que até do Roquinho, que quando as crianças elas fazem o seu próprio brinquedo, ele se movimenta, ele se transforma, né? Então a natureza tem essa possibilidade de fazer diversas coisas com o mesmo galho. uhum. E até eu vi um comentário de que os brinquedos prontos, né? Eles são brinquedos que quebram. Eles perdem a sua função quando quebram, né? E o dentro da natureza não, ele tá em múltiplas funções, em muitas formas. E o E isso é muito rico para elas, né? o brinquedo pronto já traz uma proposta, né? Já de antemão. Então, por exemplo, um carrinho. Então, como é que eu vou brincar com carrinho? De carrinho.
né? Então, você limita um pouco essa possibilidade. Não que não seja ruim, né? Eu acho que tudo vale, assim, né? Mas eu acho que o fato da natureza ter uma materialidade que ela guarda uma origem, né? Eu acho que é um outro tipo de relação que a gente estabelece, né? Ela parece que guarda ali uma origem, né? Então, quando você falou da colher de pau, né? Então, é a madeira, ela tem uma origem com aquela árvore, né? Então, a criança, ela se conecta com isso também, quando ela tem o contato com esse tipo de materialidade mais natural, né? E é um campo aberto, vamos dizer. Quanto menos estruturado mais aberto para a possibilidade de criação, né? E quanto Uhum. mais aberto para a possibilidade de criação, mais ela aguça essa escuta do brincar, esse desejo e essa criação própria, essa autoria da criança no brincar, né? Essa vontade, né? Essa vontade, esse desejo. Uhum. Legal. Paula, então, e quais os benefícios do contato com a natureza com a primeira infância? Você trouxe um pouquinho de uma maneira bem abrangente, né? Então, Uhum, dentro da primeira infância, na pedagogia, a gente trabalha muito com setênios, né? De 0 a 7 anos. Essa, pra gente, é a primeira infância. Eu acho que fica meio próximo ali, né? Dos conceitos que você pode trazer. Dentro do nosso jardim, a gente trabalha só com criança até 4 anos, uhum. mas elas estão dentro dessa primeira infância. Então, traz pra gente qual que é esse benefício do contato para elas nesse primeiro momento, né, que elas estão indo para o mundo, né, muitas vezes indo para o jardim, no caso, né, conhecendo outros espaços além da própria casa e indo para o jardim de infância enfim, mesmo quando não vai, eu estou dizendo isso trazendo muito para o nosso jardim, que a gente, né, traz muito essa questão da natureza. Então, tem realmente um quintal com árvores e tudo mais, né? É esse primeiro contato que ela traz nessa relação social. Mas, e para a criança que está lá no seu desenvolvimento, mesmo, né, nos primeiros passos que dá, né? E esse contato, como que é para ela? Para os mais bebês, assim, você tá dizendo, assim, só para entender melhor. Quando elas vão trazendo esse olhar para o mundo, né? Não tão bebê, porque ela ainda está se descobrindo muito, né? Mas depois que ela já vai mais para o mundo, né? Pegar as coisas, sentir essas sensações, mas ainda assim, até os 7 anos, né? Essa primeira infância. Então, como que é esses benefícios podem trazer para elas? Além do que você já trouxe. Não sei se existem mais, porque você já trouxe tantos também, né? Mas Uhum. através desses primeiros momentos. Eu acho que o quanto, assim, eu entendo que muitas escolas de educação infantil, né, muitas vezes elas são cobradas, né, de que as crianças aprendam coisas e que tenham estímulos, né, para que possa aprender propostas, projetos, né, assim, com essa preocupação mesmo de que a criança aprenda, né. Mas eu entendo que tem um lado que essa organização, né, ela é importante, mas é fundamental que dentro do espaço, né, e dentro do tempo, né, da educação infantil, haja momentos em que a criança ela possa interagir em liberdade, porque e aí, qual é o papel do adulto, né, do educador, né? É alguém que acompanha, mas que também permita que ela faça a sua exploração, porque isso vai acontecer, assim, né? A criança, ela tem dentro de si essa vontade, né, de brincar. Ela vai brincar, e aí eu acho que a forma como isso vai acontecer vai depender muito da forma que a própria rotina for organizada, né? Então, se tiver uma rotina Uhum. que tenha espaço, né, que tenha tempos largos para que a criança ela possa realmente interagir com o ambiente e que o papel do adulto seja muito mais de acompanhar, de
olhar aquilo que ela está curiosa, interagir com aquela curiosidade dela, estimular, conversar, e dali, né, ir organizando, sistematizando algumas questões que vão aparecendo, né, construindo junto, né, esse conhecimento, é o ideal, né, porque, assim, na verdade a relação ela é muito espontânea, né, o brincar é muito espontâneo, né, e tem até uma pergunta aqui, eu queria até, achei bem interessante, da Lisa Angela Reis, Liz Angela Reis, que ela fala como que pode inserir a natureza em escolas em que não há possibilidade das crianças estarem em contato direto com ela no seu cotidiano, né? Porque uma coisa é você ter o espaço, né? Eu acho que isso Uhum. é, assim, bem importante. Muitas escolas não têm esse espaço, não tem o jardim, não tem a natureza, né? Então, nesse caso, assim, dessas escolas, eu acho que sim, é possível, né? Eu acho que voltar para aquela conversa que eu estava falando de que na natureza pequena, né? Às vezes é a jardinagem, às vezes é você fazer uma pequena horta, sabe? E a criança ir lá e regar todo dia. Às vezes é você fazer, olhar para o seu bairro, olhar qual que é a possibilidade de uma área verde ali perto que a escola também possa frequentar, né? Então, acho que da situação é possível também ter esses arranjos, parcerias, né, com espaços onde tenha, né, um quintal, uma grama, que as crianças possam ficar, né, mas, então, acho que essa relação, ela depende muito, né, dessa organização da escola, do adulto, que organize na sua rotina tempo para isso acontecer e que promova ou dentro do espaço, né, no espaço aberto da sua escola, uma naturalização daquele espaço, né, por planta, quanto mais diversidade de plantas, melhor, né, se possível, né, um contato com a terra mesmo, para que a criança possa pisar na terra. E, de outro lado, a permissão, né? O adulto também, eu acho que existe aqui, eu acho que tem pais, e eu vejo muito diálogo com os professores, onde existe uma cobrança dos pais, né? De que, então a criança tem que sair limpa, a criança tem que, parece que se sujou demais, fica muito preocupado porque acha que isso é perigoso. Então, de um lado, o adulto, o educador da escola, ele é muito importante que ele permita, mas que ele também dialogue, que ele seja claro, que ele tenha formação para conversar com as famílias, para que elas também compreendam dessa importância e que seja uma responsabilidade partilhada, né? Da escola, de um Uhum. lado, mas também da família, né? Porque a família, ela também tem uma responsabilidade, e vamos dizer, não é todo mundo aqui, né, trabalha, às vezes não tem tempo, mas se ela tiver sensibilizada para essa importância, né, de, né, realmente questões normais de vida, né, assim, que a gente está agora numa situação bastante Sim, atípica. Olha, tá tendo vários comentários interessantes de olhar para a janela, reconhecer os ciclos, sim, é olhar fantasioso. para o céu, E citar até nuvens, pássaros, tem várias possibilidades, com certeza. é, você trouxe também na questão da escola, da pergunta ali, né? De Uhum. escolas que não têm esse espaço. E você trouxe também uma planta que tenha, né, na sala ou mesmo no pátio, alguma coisa assim. E existem experimentos também feitos com, normalmente fazem com o feijão, né? O desenvolvimento do ser, né? De uma sementinha que vai desabrochando. E isso é tão rico, mesmo que não tenha um espaço externo, mas é tão rico para ela ver esse processo de acontecer, né? O cuidado que está tendo ali com a planta. Processo que vai desabrochando, vai desenrolando, né? Vai saindo para fora e vai crescendo, conforme vai cuidando, né? Entender sobre esse ciclo, né? Esse ciclo da natureza, né? Tudo aquilo que é vivo, né? Faz parte desse ciclo. Ainda mais agora, né? Que a gente está vivendo a quarentena, né? Eu acho que a Uhum, gente tem, para quem não conhece, a gente tem o nosso site, né? Que é o criançanatureza.org.br. E lá a gente
tem diversos estudos, né? Tem uma área de acervo que tem uma quantidade ali de estudos, pesquisas e livros que trazem ideias assim de como fazer esse trabalho. E agora, especialmente, a gente fez uma página, né, de como que a gente pode manter esse contato com a natureza agora na quarentena, né? E a gente dividiu essa página, né? Tem sugestões para as famílias, para os educadores e tem pesquisas e artigos, né? São 3 sessões, né? E dentro dessas sugestões para as famílias, por exemplo, a gente tem um documento que a gente fez com 6 dicas, né? Assim, para quem quiser depois conhecer e dar uma olhada. E para os educadores também, né? Tem 8 dicas ali para os educadores como trabalhar com isso. Estão rindo aqui, o clássico feijão. Gente, feijão é um clássico, mas que hoje, mas assim, por que que é um clássico, né? Eu acho interessante esse comentário, porque o feijão, ele brota rápido e é aquilo que todo mundo tem em casa, né? Todo mundo, né? Todo Uhum. brasileiro tem um Um feijão algodãozinho, e um algodão uma água, que então dá para fazer né? um plantio e dali eu acho que os clássicos são clássicos porque eles têm essa potência, né, de dar certo, né? Então acho que agora nesse momento assim, eu acho que é um momento que esses pequenos recursos são grandes, né? Então eu acho que para promover, né, esse contato, né, a gente olhar então para essas possibilidades de um plantio em casa hoje em dia, né, eu acho que não sei se você quer conversar um pouco disso, mas a gente tem, enfim, algumas sugestões também, assim, né, para os pais e para os Uhum. educadores que estão, assim, curiosos e vendo. Muitas pessoas aqui estão falando, né, olhar para a janela, olhar o movimento do céu, né. Eu costumo falar, assim, Uhum. que se a gente, do Criança e Natureza, assim, a gente tem uma batalha nossa bandeira, assim, né, é muito ligada ao espaço físico, né? Então a gente valoriza Uhum. realmente, né, que as cidades sejam mais verdes, né? Que todos os bairros tenham áreas verdes amigáveis para as crianças. Amigáveis é o quê? Que a criança tenha uma segurança e alguma autonomia para circular por aquele ambiente, né? Então, assim, então a sociedade precisa cuidar que esses espaços sejam favoráveis para que as crianças estejam presentes lá, né? Mas, e isso é uma bandeira, eu acho que um benefício para a sociedade toda, na verdade, a cidade ter esses espaços públicos, né, e essas áreas verdes mais amigáveis para as crianças, né, tem um clássico, assim, né, para quem fala muito sobre essa relação da cidade com a criança, de que uma cidade boa para a criança, ela vai ser uma cidade boa para todo mundo, né? Então, Uhum. porque aí pensa nessas duas pontas, né? Os mais velhos, as crianças, que no planejamento urbano inicial são um pouco desconsideradas, né? Porque a cidade ela é muito planejada para o próprio negócio, né, para movimentação de Uhum. carros, do comércio, né? Então essas pontas elas podem ficar um pouco mais esquecidas, né? E quando a gente prioriza a infância no planejamento urbano, a gente está pensando no lazer, a gente está pensando no convivência Uhum. social, a gente está pensando em áreas mais bonitas, né? A gente está pensando em áreas verdes. Então isso acaba sendo uma cidade melhor para qualquer pessoa viver, né? Então, a gente olha muito para o espaço, né? Mas hoje, nessa situação da pandemia, a gente também tem olhado Uhum. muito para o tempo, né? O quanto que o tempo também ele é uma parte da natureza, né? Então, observar se hoje está frio, se hoje está desde a parte climática, então como é que está hoje minha janela, como é que está o tempo hoje, qual lua que hoje está no céu, que ciclo que a gente está. Então, né, olhar para esse tempo e ao mesmo tempo olhar, ao mesmo tempo, parece aquele trava-língua, ao mesmo tempo olhar para o tempo da criança, né? Os tempos Uhum. internos, né? Então a criança ela tem um fluxo durante o dia
com tempos, né, com necessidade, então, de movimentação, de descanso, o tempo do brincar, né? Então, olhar para esse tempo, né, também dessa natureza da criança que pede, então, que a brincadeira, que pede o silêncio, que pede a possibilidade de maior movimentação, mesmo que a casa seja pequena, tentar com alguma criatividade, a gente contar os passos, enfim, tentar de alguma forma também olhar para essa natureza da criança durante a quarentena, né? E dividir Uhum. os tempos da família também com as crianças, né? Porque eu acho que Uhum. todo mundo, eu tenho duas filhas, né? E eu também falo desse duplo lugar, vamos dizer assim, né, de mãe, de educadora, e eu sinto que essa situação que a gente está vivendo tem sido uma oportunidade para as crianças aprenderem sobre o senso de coletividade, né? Então, Uhum. isso é algo assim, tanto de estar dentro de casa é uma relação, né, com o coletivo, sociedade, mas também dentro da casa ela participar das nossas tarefas, né? Então, de cuidado com a casa, né? Então, estar, sei lá, participar na hora de cozinhar, dentro da capacidade de cada criança, assim, dependendo da idade, mas de alguma forma ela consegue interagir com isso, sabe? Então, lavar uma louça, ou então ajudar a varrer, mesmo que depois você tenha que ir lá varrer de novo, eu acho que é uma oportunidade para a Sim. criança perceber que o bem-estar da casa ela é uma responsabilidade de todo o coletivo de pessoas que moram lá, né? E que ela também é parte disso, né? E que isso é um aprendizado que a nossa sociedade, de certa forma, foi perdendo quando foi institucionalizando os espaços para as crianças, porque antigamente e Sim. hoje em dia você vê nos povos tradicionais, esse tempo e espaço da criança com o adulto é totalmente partilhado, não é dividido. Ah, agora é o espaço da criança e ela vai agora ela pode, né? Então na escola ela pode brincar. Ou na escola, enfim, né, todas as instituições que participam ali como espaço próprio da criança. E Sim, aí a gente eu foi lembro, desvinculando, eu né? li um comentário no shopping, tem um espaço da criança lá no shopping, né? Tá desvinculado mesmo, né? No salão, sei lá. Tem o espaço da criança para ela poder brincar, né? Então realmente tá. Tem um espaço dela para ela poder fazer, não tá junto com a família. Muito interessante. Isso mesmo na própria alimentação também, né? Fazer um alimento juntos, o quanto que isso é rico. E já trazer esse conceito de onde vem o alimento, né? A importância da terra que trouxe esse alimento, Claro, né? Então, nossa, como isso é rico. essencial, né? E a gente vê que é uma concepção que separa, né, o tempo da criança do tempo do adulto, o espaço da criança do espaço do Uhum. adulto, que se reflete na própria cidade, né? Então é só no parquinho que a criança pode brincar. Ah, e a rua? Ela não vai transitar? Ela não tem que estar apta também para receber essa criança, né? Então, acho que a gente repensando dentro das nossas casas, que a criança ela é parte, que ela pode participar e que, né, então, em vez dela ser alguém que atrapalha, né, nossa, não consigo fazer nada, minha filha não me deixa, não, integra, né? E aí na hora que você precisar lá responder o e-mail, ela brinca, ela tem o tempo dela, mas o tempo que você está fazendo a tarefa, ela está junto com você, está participando, né? Aí eu acho que vai se tornando uma convivência mais integrada mesmo, assim. Legal. Ó, a E natureza aí isso convida essa comunhão, é isso aí. e aí isso já traz também tudo isso que você já está trazendo, as minhas perguntas já foram, porque você já integrou uma na outra. É que você me deu spoiler. Ai, que bom, não. Que justamente a última pergunta é essa relação do quanto que a família pode mediar esse contato com a natureza. Então, e já fez toda essa mediação não só com a natureza, né? Então, dentro do apartamento que você também trouxe nessa quarentena, né? Não pode sair tanto para fora, um pouco pode fazer um passeio, coletar algumas coisas na rua, né? Algumas folhas, algumas coisas assim, galhos, e observar, né? Não só
através da janela, mas muito legal isso que você trouxe através da janela, né? O sol, né, que está nascendo, né? A lua que está chegando, o vento que está passando, o passarinho que está voando de um lado para o outro. É, Isso dentro, mas em um passeio que seja um passeio na quadra, também, né? Traz as folhas caindo, né? Os galhos caídos, os animais na rua. Eu vi algum comentário aí também de alguém que trouxe os animais de estimação em casa, né? Brincar com água. Então, tudo isso são vivências para crianças que não estão no ambiente externo nessa quarentena, mas que elas estão trazendo essa vivência para dentro delas também, né? Essas experiências todas para dentro. E com a Terra, eu até linkei lá na página do Crianças e Natureza, e vi lá uma experiência da Terra com cola, de desenhar num papel em branco, com cola, põe cola, água e a terra, né? E quanta riqueza tem isso, né? Já está lidando com esse material que é essencial para o ser humano, que é a terra, que traz alimento, mas que também traz essa experiência de ver que tem desenho, né? Que tem uma cor, né? Que existem vários tipos de terra. Isso também dá para fazer uma coleta de vários pouquinhos de terra na rua e traz para dentro para depois fazer uma experiência no papel, né? De pintar, de colorir, de rabiscar mesmo, né? Então, o uhum. quanto que isso é rico e preenche, né? De experiências nessa quarentena. É, Então, isso é muito, muito bom, né? Muito mais amplo, né? Tem uma amplitude que às vezes fica dentro e não sabe o que fazer dentro, né? De um apartamento, de uma casa, mas uhum. e também não está, né? Que nem você falou, estou fazendo os afazeres, né? Dessa coletividade em casa, então não estar só disponível para o brincar da criança, mas que ela vai estar dentro nesse movimento e ela vai ter o tempo dela de brincar enquanto você está precisando trabalhar, né? Que acho que esse é um momento bem crítico que está tendo dentro dessa quarentena, dos pais precisarem trabalhar, as crianças quererem brincar. Então, é trazer essa relação de que se pode brincar, né? Ou fazendo uma atividade mesmo de limpeza de Uhum. casa. Pode ser uma coisa gostosa, né? E uma brincadeira também. É, Não precisa ser algo árduo, porque tem que vir da vontade dela, né? Trazendo essa questão da vontade. Se você ficar corrigindo só e limpando na frente dela, né? uhum. Fazendo do seu jeito que é o melhor, ela vai perder essa vontade e não vai ser prazeroso futuramente. Então, o quanto que é gostoso de cuidar desse ambiente. E aí engloba tudo, né? Desde É, dessa natureza dentro, do olhar para fora e fazer esse passeio e estar junto, né? é, Mesmo dentro de um almoço, de um jantar, tá todos juntos, que é tão rico. e esse momento, assim, claro, muito difícil que a gente está vivendo, né? Tá, de certa forma, bastante triste, né? Com tudo o que está acontecendo, né? Eu acho que tem um estado de luto, né? Que é impossível não sentir, assim. Mas acaba sendo uma oportunidade, né? Porque a gente a gente está mais presente, né? A gente nesse momento a gente não podendo sair, não sendo que a gente não consegue mal se planejar, né? De como é que vai ser, a gente não sabe se daqui a um mês a gente vai estar, como que a gente vai estar. Então tem um convite para a presença, né? E eu acho que esse convite para a gente estar mais presente com as crianças também é um convite para que a gente pense nas memórias que a gente vai deixar, né? Então, acho que do que a gente lembra, né? Depois, quando a gente cresce, né? Às vezes a gente lembra de detalhes tão pequenininhos assim, uma comidinha, né? Uma coisa que fez Um junto. cheirinho. Então, eu acho que né, pensar um pouco nisso, em produzir boas memórias, né? Que sejam momentos também de conexão com a criança, né? E aí eu acho que tem um outro lado também que você falou, né? Nossa, no final o tempo passou super rápido, quase acabando aqui. Mas você falou só uma última coisa, assim, que eu acho que vale a pena, assim, passar por ela, que
acho que o papel da arte agora, né? Porque a arte, como você estava falando dessa experiência, né, com a terra, com a cola, acho que a arte ela produz, e tem até um vídeo de a Terezinha Fogaça, que é uma educadora de uma escola aqui em São Paulo, da Escola Ágora, que a gente tem um videozinho com uma entrevista dela, tá lá na nossa página, no Sugestão para Educadores, vale a pena ver, porque ela fala muito assim dessa relação entre a natureza e a arte, que de certa forma causam sentimentos na gente muito parecidos, né? Uma emoção estética, né? A natureza ela tem uma estética da beleza e que ela traz para gente uma sensação de encantamento, né? Então a gente olha a diversidade, as cores, né? A gente olha a natureza, nossa, a gente causa aquele maravilhamento. E a arte também tem essa capacidade de produzir essa emoção estética, né? Então acho que um jeito também da gente se conectar com a natureza nesse momento é olhar para a arte, né? Olhar as possibilidades artísticas, né? E confortar, vamos dizer, essa necessidade humana de ter uma emoção dessa natureza, né? Uma natureza mais estética, contemplativa, criativa. Então, estão me perguntando aqui se vai ficar gravada a live, vai? Vai sim, eu Vai. vou tentar colocar ela no YouTube também. Eu não sei muito bem fazer isso, mas eu vou tentar. Ah, tá. Quem sabe dá certo, mas aqui no IGTV vai estar assim. Tá, legal. Uhum. Que bom. Bom, queria te agradecer. Realmente passou super rápido, Foi. muito rico, muito obrigada. É, Foi muito boa essa troca. Realmente tem muitas conexões ali com o que a pedagogia Waldorf traz. E isso é muito bom para a gente, né, fazer essas ligações com outras áreas e afirmar, nossa, que legal, é isso que a gente precisa trazer mesmo dentro desse momento que a gente está. Então, agradeço muito, Paula, pela sua presença aqui, por todo esse apoio que você está dando para a gente, não só para o Jasmine, mas para todas essas mães, né, que estão buscando essa inspiração para essa quarentena, que esse é o objetivo da nossa campanha. Não trazer essa inspiração. Então, o que a gente traz no jardim, o que pode ser feito em casa. E então eu gostaria muito de agradecer por toda essa inspiração e toda essa bagagem que minha criança natureza traz para a gente. E fica, né, a dica para as pessoas coletarem lá na página, no site de vocês, tem muita riqueza lá, muitos vídeos, muitas dicas e muito conteúdo muito bom. Eu fiquei encantada com esse movimento todo. Muito obrigada. Um prazer. Desejo que todo mundo que participou aqui agradeça também e que todo mundo se cuide, que a gente tenha força aí nesse momento para aguentar, respirar fundo, aguentar mais um pouquinho, que espero que logo a gente possa estar de novo na natureza, no espaço natural Sim, e ao ar livre. Obrigada, Melissa. que bom. Foi um prazer. Obrigada a todo mundo que O participou prazer foi também. meu. Obrigada a todos e gostaria de fazer o convite a todos para continuarem participando com a gente, acompanhando nossa página. A gente vai estar trazendo durante as próximas semanas outros temas e o próximo vai ser o brincar. Então, fiquem com a gente, entrem na nossa página, vejam nossas dicas e se inspirem, porque a nossa intenção é essa, que todo mundo fique bem mesmo dentro de casa. Muito obrigada, Paula. Um beijo para você e Beijo. até. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite, gente. Boa noite.